Pedimos. Pedimos o auxílio de qualquer embarcação próxima. Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos. Caídos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta. Eu estou morrendo. O que você acabou de ouvir é uma simulação da tradução de uma mensagem de socorro criptografada. É enviada pelo navio cargueiro holandês SS Orang Medan, que navegava pelas rotas comerciais do Estreito de Malacca, na Indonésia. Sabemos que navios piratas, navios fantasmas, serpentes do mar permeiam a imaginação dos escritores de ficção. Mas nem tudo é ficção. E a mensagem que vocês ouviram pode ser prova disso. Quer saber mais sobre a história do navio fantasma SS Morgan? Então, deixe logo o seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se agora. Eu sou o Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Relatos sobre navios fantasmas rendem debates entre os céticos e aqueles que acreditam nessas histórias. Mas enquanto a maioria dos contos do gênero remontam a séculos atrás, este, que é um dos mais curiosos, ocorreu há apenas algumas décadas. Esta história se baseia em relatórios encontrados entre 1947 e 1948 e que foram publicados no jornal Lokomotiv, de 3 de fevereiro de 1948. O cenário dessa história assustadora? Um navio cargueiro em alto mar nas águas quentes do Oceano Índico, logo após a Segunda Guerra Mundial. Tudo começou com uma sequência de mensagens criptografadas que chegou a várias embarcações que navegavam nas proximidades da Indonésia. Os sinais vinham de uma outra embarcação perto dali, que fazia um pedido de socorro. Muitos trechos do código Morse enviado não foram decifrados, mas a conclusão a que se chegou foi a de que se tratava de um SOS, Código Universal de Socorro, utilizado para alertar que alguém está em perigo e precisa de ajuda. Postos de escuta britânicos e holandeses da região uniram-se para tentar decifrar os códigos. Uma das embarcações mais próximas ao local de onde vinha o sinal era um navio mercante norte-americano e resolveu ajudar os tripulantes da embarcação em perigo. O Silver Star, ou Estrela de Prata, ao se aproximar do local, avistou o SS Orang Medan, ou SS Morgan, à deriva, mas não havia dano aparente no casco. Então, o que teria dizimado uma tripulação inteira de um navio daquela proporção? Seria necessário adentrar a embarcação para averiguar. Inicialmente, o Estrela de Prata logo tentou contato com os tripulantes usando apitos e sinalizadores, mas o silêncio foi a única resposta. Nesse momento, o capitão do navio americano percebeu que a situação era realmente grave e chamou sua tripulação e decidiu entrar no SS Morgan para checar o que teria acontecido com aqueles homens. Mas eles estavam longe de saber o que viria a partir daí. As cenas seguintes foram aterrorizantes. No convés, nenhum sinal de vida. Foi assim que perceberam que o sinal de SOS era mesmo verdadeiro e a situação era bem mais séria do que se poderia imaginar. O primeiro relato oficial do incidente foi feito pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em maio de 1952. E o que você vai saber a partir de agora é narrado de acordo com os relatos que foram publicados por eles. Ao chegar no deck do navio, a imagem
era de um mar de mortos caídos no chão, com os olhos abertos, e a expressão em seus rostos revelava que pouco antes de morrer teriam vivido momentos de grande terror. Nem mesmo o mascote da embarcação, um cão da raça pastor alemão, conseguiu escapar da morte. E a posição em que foi encontrado dava a entender que teria latido contra algo que não lhe agradava. Mas não era só isso. Os braços levantados de alguns cadáveres, apontando para algo, como se estivessem tentando lutar, era mais uma confirmação do momento aterrorizante que aconteceu ali. Ainda em seu posto, o oficial de comunicação que teria enviado o código Morse também apresentava a mesma expressão que os demais cadáveres, e seus dedos ainda estavam sobre as teclas. Apesar de todo o terror, não foi encontrado nenhum sinal de violência que explicasse as mortes. Sangue, hematomas, fraturas, nada. A temperatura dentro do navio estava extremamente quente, mas apesar disso, os tripulantes do Estrela de Prata sentiam muito frio. Após verem todo aquele cenário assustador, decidiram então rebocar a embarcação holandesa de volta ao porto para que as autoridades pudessem averiguar o ocorrido. Mas ao iniciar o rebocamento, uma explosão aconteceu no compartimento de cargas. Assustados, os marinheiros cortaram rapidamente os cabos usados no reboque e saíram correndo desesperados, abandonando o navio com os mortos. Nesse instante, outras explosões aconteceram e causaram o incêndio do navio abandonado, que em pouco tempo afundou, desaparecendo no mar. E junto com os seus destroços, desapareciam também as chances de entender o que realmente havia acontecido naquela embarcação. Mas é claro que, diante da impossibilidade de trazer explicações para tamanha tragédia, muitas hipóteses foram levantadas ao longo dos anos, começando por atribuir o fato a fatores sobrenaturais e extraterrenos, por exemplo. Uma outra explicação seria um ataque de piratas em busca de saquear a carga transportada pelo navio. Mas o que estes piratas teriam usado como arma para matar todos aqueles homens, sem deixar nenhum sinal de sangue? Theodor Siersdorfer, professor de Essen, na Alemanha, passou anos pesquisando a história do SS Morgan. Ele foi o primeiro a falar sobre o navio americano que teria tentado resgatar a embarcação holandesa. Para isso, o professor usou como referência um livreto alemão escrito em 1954, cujo autor era um homem chamado Otto Mielke. Mielke parecia saber tudo sobre o Medan. Não somente a rota, a carga que transportava, mas até o nome do capitão. De acordo com o Totenschiffen der Südsee, o livreto de que falamos, o fato ocorreu em junho de 1947 e é descrito como um relato de um tripulante que estaria a bordo do Estrela de Prata. Foi ele que mencionou a presença de substâncias químicas que estariam no compartimento de cargas. Baseados em inúmeras análises, inclusive a dos relatos de Theodor, especialistas chegaram à conclusão de que a explicação mais plausível seria a possibilidade de a tripulação estar envolvida com um esquema de contrabando e estarem transportando ilegalmente produtos químicos, como cianeto de potássio, que teria entrado em contato com a água do mar. A reação química resultante dessa junção poderia ter produzido gases tóxicos capazes de abater toda a tripulação. E as explosões também seriam fruto de mais uma reação química provocada pelas substâncias químicas transportadas. No caso, a culpada seria a nitroglicerina. A única coisa que não se explica diante destas últimas hipóteses é a expressão de terror em que os corpos foram encontrados. Mesmo diante da riqueza de detalhes relatadas sobre o momento terrível ocorrido dentro do SS Morgan,
Existem argumentos contrários ao que foi narrado por aqui. Um deles é o registro da embarcação holandesa Orang Medan, que, de acordo com as contestações, o navio nunca existiu. Por outro lado, o Estrela de Prata era real. Só que no momento da tragédia do SS Morgan, a embarcação norte-americana estava trabalhando em Santa Juana e não no Estreito de Malaca, e teria sido comprado e renomeado pela companhia de navegação Grace Line. Mas os que acreditam na história sobre o SS Morgan defendem que o navio foi registrado em Sumatra. Na época, Sumatra era uma colônia holandesa que fazia parte das Índias Orientais. Em indonésio, Orang Medan significa Homem de Medan. Medan é a maior cidade da ilha de Sumatra, mas não há registro nenhum em que o Orang Medan seja mencionado. Mas se os relatos do livreto de Mielke forem verdade, podem explicar essa inexistência de registros oficiais sobre a embarcação. Substâncias explosivas dentro de uma embarcação como o SS Morgan em alto mar seria uma negligência severa. As especulações sobre o que de fato aconteceu naquele navio vão mais além. Existem aqueles que defendem que o navio estava realmente carregando algo muito mais sinistro e completamente perigoso. E o que teria lá dentro não era apenas cianeto de potássio e nitroglicerina. Armas biológicas, fabricadas por cientistas japoneses, resultantes do experimento insidioso, poderiam também ter sido contrabandeadas por esta tripulação. Todos esses rumores ainda produzem uma outra teoria, a de que o navio fazia parte de uma missão secreta e não teriam registros sobre sua existência para evitar atrair a atenção das autoridades. O que também poderia ser uma possível base para a teoria das armas químicas. Por que não? O SS Morgan teria sido uma invenção genuína ou simplesmente uma história para marinheiro nenhum botar defeito? E você? Acredita em qual dessas teorias sobre o navio fantasma SS Morgan? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.